o maior crime do homem foi institucionalizar a igreja e colocar o nome de igreja em uma placa e colocar na frente de uma catedral, na frente de um templo, na frente de um galpão, como eles costumam colocar. Qualquer coisa para eles é igreja. Isso foi o maior erro do homem, foi a maior loucura do homem. Porque quando você começa a ler as cartas de Paulo às igrejas, ele não está falando de uma denominação, de uma instituição. Ele não está escrevendo para uma igreja que é um prédio, para uma igreja que é um galpão ou uma catedral. Ele está falando para pessoas. Ele chama igreja de pessoas, comunidade, gente lavada, remida no sangue do Cordeiro. Isto é igreja reunida em torno do nome de Jesus. Mas os homens institucionalizaram. E agora a igreja é patrimônio deles. São empresa deles. São donos da igreja. Paulo não era dono de igreja de Coríntios, igreja de Éfeso, Colossense, Tessalonicense. Não, ele não era dono de igreja nenhuma. O dono da igreja era Jesus. Eles agora são dono dessas instituições, são dono da igreja, são dono dos prédios, são dono das instituições, e as pessoas são marionetes, trabalham para eles, são sustentadas por eles. Por isso que esses lobos crescem cada dia mais, pedindo dinheiro, cobrando dízimo, ofertas volumosas e construindo mais empresas, porque isto são empresas disfarçadas de igreja, porque a igreja são pessoas. E Paulo, ele tinha o cuidado, o zelo, para que esses lobos não viessem tomar proveito da igreja. Paulo nunca tirou oferta para ele. Todas as ofertas que Paulo tirava era para necessidade de outra comunidade, de outra igreja, como comunidade. Então, tanto a igreja de Coríntios, o povo de Coríntios, como o povo de Tessalonicense, de Colossense, de Filipense, era o mesmo espírito, era o mesmo sentimento, era a mesma vontade, era o mesmo querer. Havia só um só espírito, um só coração, uma só fé, como diz lá no livro de Atos. E todos eram como se fosse uma só, porque não havia dono, ninguém era dono de ninguém. Eles estavam ali para aperfeiçoamento dos filhos, dos renascidos em Cristo, para o aperfeiçoamento do varão perfeito que é Jesus. Para isso, Deus dá dons aos homens, para instruí-lo, para o aperfeiçoamento
dos renascidos, dos recriados. Para isso é que serve aquele que o Senhor chama para pastores, evangelistas, doutores. É para isso que o Senhor chama. Para que eles ensinem o povo a ser livre, não ficar aprisionado, ficar preso em uma instituição, preso em um homem. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Um plantou e o outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Tudo vem de Deus. Pastor, evangelista, apóstolo, bispo, não serve de cobertura espiritual para ninguém. É tudo mentira desses malfeitores, desses salafrágios, desses mercenários. Igreja não é cobertura espiritual, nem templo não é cobertura espiritual para ninguém. O Senhor está online 24 horas para todo ser humano que busque a Ele. Paulo, ele não saiu abrindo instituição, não saiu abrindo igreja. Hoje cada um quer abrir igreja, mas para ser proprietário, mas para que o ministério seja dele, para que aquelas igrejas seja propriedade deles. E muitos não abrem porque a instituição diz que se ele sair para abrir igreja, ele está cometendo pecado. Quer dizer, não pode abrir. E não pode mesmo. Quem é o homem para construir igreja ou fundar uma igreja? A igreja já foi fundada na rocha eterna. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja não é patrimônio de pastor, de bispo, de apóstolo. A igreja é livre em Cristo Jesus e está online. O Senhor que ressurgiu dentre os mortos e que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Deus não está dentro dessas catedrais, desses templos. Deus está dentro de você, do seu coração. Ou você crê assim, ou não tente adorar a Deus fora do seu espírito, fora de você. Você é o santuário de Deus. Você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus, o santuário de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus? Paulo escreveu assim para a igreja de Coríntios. Mas homem nenhum escreveria um livro hoje assim. Eles tentam fazer as pessoas cativas, monopolizando as pessoas para ficar prisioneiro ali. Se ele não estiver naquele quadrado, se ele não pertencer àquela instituição, àquela denominação, ele não é salvo. Mas Jesus provou o contrário, que templo não salva ninguém. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Jesus foi quem profetizou a destruição do templo de Jerusalém.
Jesus não mandou construir templo. Os apóstolos não construíram templo. O templo foi constituído por Constantino. Essa é a verdade do Evangelho. Não pense que você que está fora de uma instituição, você está perdido. É isso que eles falam para você. Mas não, Deus está online. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Não se pode esconder Deus dentro de uma caixinha, dentro de um prédio. Não se pode medir Deus, a sua altura, a sua largura, nem a sua profundidade. Porque Deus está fora do templo, do espaço. Deus é eterno, soberano. Ninguém pode se ausentar de Deus. Todos nós somos fragantes diante dele. Portanto, ninguém vive longe de Deus. O que todo mundo precisa é saber o que Paulo falou para os atenienses. Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Todos os homens vivem nele, se movem por ele. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É assim, simples assim. Nele nós movemos, nele nós vivemos e nele nós existimos. Então, acrescente a sua fé em Deus, creia em Deus, creia no Verbo eterno de Deus, o Salvador, creia no Espírito de Deus, que pode falar ao seu coração, ao seu espírito, e levar você para a comunhão, e levar para você para o afago dele, para o amor dele, para a graça dele, para a bondade dele, para a misericórdia dele. Esta é a palavra.